Hola chicos, ¿cómo están? Sí, yo deseo que muy bien. Bueno, sean todos muy bienvenidos a mi canal Españolar. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y hoy vamos a seguir mirando el contenido de los sustantivos, pero vamos a mirar hoy los heterosemánticos, ¿sí? Pero antes no se olvide de poner su gusta, de suscribir a mi canal y tampoco de poner sus comentarios para que pueda ayudarlos. Y antes de empezar, sí, deseo a todos un diciembre con mucha alegría, mucha paz, mucha salud, ¿sí? Entonces vamos a empezar este mes y el último, ¿no? El último mes de 2020 con mucha alegría, con muchas oraciones para que todo se quede bien, ¿sí? Entonces vamos a practicar. Bueno chicos, heterosemánticos, ¿sí? Son conocidos como falsos amigos, son palabras que poseen semejanza en la ortografía y también en la fonética con la lengua portuguesa y la lengua española, pero tienen significados diferentes en los dos idiomas. Podemos encontrar los heterosemánticos en los sustantivos, en los verbos, en los adjetivos también. Entonces mira con atención, voy a hablar en portugués, ¿sí? Bom, pessoal, o que são heterosemânticos? Os heterosemânticos são conhecidos para nós, né, estudantes da língua espanhola, enfim, como falsos amigos ou falsos cognatos, tá? É muito conhecido como falso amigo, por essa razão eu coloquei aqui em cima, porque muitos professores preferem utilizar a palavra falsos amigos. Mas se você for fazer uma prova, provavelmente você vai ver o nome que é utilizado na gramática, né? O nome gramatical que é heterosemânticos, então cuidado. O que são esses heterosemânticos? Os heterosemânticos são falsos amigos porque são palavras que tanto na língua espanhola quanto na língua portuguesa têm uma ortografia, têm uma forma de escrever, né? Essas palavras são escritas tanto de uma língua para outra muito iguais, né? São bem semelhantes, tá? Algumas são iguais e outras são semelhantes, com algumas diferenças. E a forma de pronunciá-las, aí isso varia um pouco de uma língua para outra, tá bom? Só que os heterosemânticos, por essa proximidade, tá? Por essa semelhança tão grande que existe de uma palavra que existe em espanhol para essa mesma palavra que existe em espanhol existir em português, né? Vamos dizer assim, por exemplo, existe um heterosemântico muito famoso, né, muito conhecido dos alunos, né, que estão aprendendo espanhol, que é a palavra pastel. Pastel é um heterosemântico. ¿Existe esta palavra em português? Sí. ¿Cómo hablamos essa palavra pastel em português? Pastel, pastel. Veja bem, a palavra pastel em espanhol e a palavra em português pastel se escrevem iguais. Só que pronunciamos diferente. O que acontece? A palavra pastel é um heterosemântico. Significa em português bolo. A mim me gusta el pastel de chocolate. Eu gosto de bolo de chocolate. Tá? A mim me gusta el pastel de chocolate. Eu gosto de bolo de chocolate. Então, em espanhol, quando eu uso a palavra pastel, 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 eu estou me referindo ao bolo em português. A bolo, 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 tá bom? Bolo de chocolate, bolo de laranja, bolo de milho, enfim, a bolo. Em português, eu tenho essa palavra também. Eu tenho essa palavra pastel, só que com outra forma de pronunciar. Em português, eu pronuncio dessa maneira, pastel. A palavra pastel em português tem outro significado também. Não tem o mesmo significado da palavra pastel da língua espanhola. Pastel em português é uma comida também, só que quase sempre é salgada, né, de queijo, recheado de queijo, de carne, às vezes é doce. É uma massa frita onde a gente recheia, né? Pode ser frita ou pode ser assada. E os nossos pastéis da língua portuguesa lembram muito uma empanada, as empanadas argentinas, que são muito famosas em Brasil. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos que entender o que é um heterosemântico. São palavras que se escrevem muito iguais de uma língua para outra. Às vezes podem ter uma forma de pronunciar bem parecida, tá? Podemos até pronunciá-las de uma forma quase igual, só que possuem significados diferentes e precisamos tomar muita atenção porque a lista dos heterosemânticos é muito grande e muitos alunos cometem erros gravíssimos por causa dessa semelhança, tá? Dessas palavras. Então, cuidado, elas possuem significados diferentes.
Vamos seguir. Bueno, chicos, mira con atención esta información, ¿sí? Cuidado, cuando eso ocurre en español es un problema, ¿sí? Entonces, cuidado. Puede ocurrir que un falso amigo, ¿sí? Un heterosemántico, tenga lo mismo significado en portugués. Cuando eso ocurre es porque esa palabra en español posee significados diferentes. Mira este ejemplo, la palabra araña. Esta palabra araña es un falso amigo, es un heterosemántico, pero también no es um falso amigo. Vou falar em português. Bom, pessoal, isso acontece em espanhol e causa muitas dúvidas em alguns alunos, tá bom? Prestem atenção. Pode acontecer em espanhol que um heterosemântico, um falso amigo, tenha o mesmo significado do português. Mas, professor, isso está errado. Você não disse que os heterosemânticos têm significados diferentes? Sim, mas preste atenção no que está acontecendo aqui. Quando eles possuem o mesmo significado na língua portuguesa, quando isso acontece é porque essa palavra em espanhol possui significados diferentes. A palavra aranha tem dois significados. Mira com atenção. Quando se refere ao animal, tem o mesmo significado do português. Aranha. Veja aqui, gente. Quando eu me refiro ao animal aranha, né, o animal, vai ter o mesmo significado. Aranha, aranha, animal. Agora, quando eu me refiro, todas as aranhas del palácio são de cristal. Perceba que nessa frase eu não estou me referindo a um animal. Não tem como eu me referir a um animal. Todas as aranhas del palácio são de cristal. Acá, neste caso, a palavra aranha tem outro significado. Em português significa lustre. Prestem atenção, a palavra aranha aqui tem outro significado. Significa lustre em português. Nesse caso, um falso amigo. Tudo bem? Isso pode acontecer. Então, muito cuidado. Vamos seguir. Bueno, aborrecer significa em português detestar e odiar. Em português, aborrecer significa em espanhol aburrir, enfadar, enojar. Vou falar em português, sim, para que todos podamos compreender melhor. Perfeito? Bom, pessoal, aqui do meu lado esquerdo eu tenho uma fileira de palavras escritas em espanhol e os significados delas em português. Então, quando em espanhol eu digo aborrecer, quando eu estou falando isso em espanhol, aborrecer, em português isso vai significar que eu detesto alguma coisa ou que eu odeio alguma coisa. Aborrecer, em espanhol, não tem o mesmo sentido da palavra aborrecer do português. Percebam isso. Aborrecer se escreve como em português. Mira. Vou poner um color rojo. Aborrecer, aborrecer. Se escreve igual nas duas línguas, tem a mesma ortografia, só que a pronúncia é diferente. Aborrecer, aborrecer, tá? E como é um heterosemântico, como é um falso amigo, cuidado, olha como o significado é diferente. Quando eu digo em espanhol aborrecer, quero dizer que eu detesto algo ou que eu odeio alguma coisa. Quando eu digo em português aborrecer, em português aborrecer, né? Tipo assim, o fulano me aborrece, o fulano me irrita, isso me chateia. Eu estou querendo dizer que, como eu vou traduzir isso em espanhol? Aburrir, enfadar, enojar. É isso que eu devo traduzir. Então, quando eu digo em português aborrecer, como é que eu devo transmitir essa informação em espanhol? Aburrir. Isso é muito aburrido. Sim? Isso é muito chato. Isso é muito aburrido. Estou enojada. Estou aborrecida. Tá? Então, cuidado. Veja como o significado muda. Abrigo significa em português agasalho. Abrigo em português significa em espanhol cobijo. Então, percebam uma coisa. Vamos voltar aqui. Abrigo. Tengo frío. Necesito de un abrigo. Sí, necesito de un abrigo. Cuando hablo eso en español, quiero decir que tenho frio e eu necessito de um agasalho. Então, abrigo em espanhol significa, em português, agasalho.
Agora, eu também tenho essa mesma palavra em português, abrigo. O que significa a palavra abrigo do português na língua espanhola? O que significa? Cobijo, tá? Então, a gente tem que ver palavras que se escrevem iguais, que se pronunciam diferente, tá? E que também possuem significados diferentes. Nós temos que entender, internalizar isso. Heterossemânticos não são difíceis, mas as regras às vezes nos confundem a cabeça, tá bom? Acordar-se, lembrar. Mira, no me acuerdo lo que hablamos ayer. No me acuerdo. Não me lembro do que a gente falou ontem. É isso aí. Agora, em português, a palavra acordar. Acordar, tá? Significa, em espanhol, despertar-se. Veja. Acordei cedo hoje. Acordei cedo hoje. Hoy desperté temprano. Acordei cedo hoje. Acordei cedo hoje. Em português, a palavra acordar significa acordar cedo, acordar tarde. Fui dormir e acordei cedo, tá? Só que, para que nós tenhamos esse sentido em espanhol, esse sentido de acordar em espanhol, né? De acordar cedo, me desperté temprano. Devemos utilizar a palavra despertar, porque em espanhol a palavra acordar-se significa em português lembrar. Veja como é os heterossemânticos. Temos que tomar muito cuidado com os falsos amigos. Tudo bem? Agora, aceitar. Aceitar, que significa azeitar, lubrificar. Nós conhecemos muito a palavra lubrificar em português, mais do que azeitar, né? Lubrificação de carro, lubrificação de porta, enfim. Lubrificar, então nós deveríamos falar em espanhol, né? Aceitar significa lubrificar alguma coisa. Em português, a palavra aceitar significa em espanhol aceptar. Veja como o sentido muda. Ah, como é que eu digo em espanhol que eu quero aceitar alguma coisa? Acepto. Acepto lo que está diciendo. Acepto. Agora, aí você me pergunta, agora como é que eu digo que eu preciso lubrificar alguma coisa em espanhol? Necesito aceitar alguma coisa. Aceitar alguma coisa. Entenderam, gente? Aceite. Azeite ou óleo. Aceite, sim? Aceite. Concordância. Veja a palavra, se escreve igual, se pronuncia um pouquinho diferente e tem significados totalmente diferentes. Em espanhol, aceite significa em português azeite, óleo. Aceite em português significa em espanhol concordância. Sim, eu concordo com isso. Agasalha significa acolher, receber bem, presentear. Agasalhar-se significa em espanhol abrigar-se. Sim? Acreditar. Acreditar significa em português, mira, acreditar. Acreditar alguma coisa, tá? Acreditar em português significa em espanhol crer. Crer. Veja como não é tão fácil, mas também não é tão difícil como muitos dizem. Bom, pessoal, qualquer dúvida, ponham nos comentários, nós vamos terminar por hoje. Só quero dizer para vocês que a lista dos heterossemânticos é muito grande, tá? Eu não tenho como colocar aqui para vocês, porque o tempo não me permite, eu só tenho 15 minutos, né? Ou 15 minutos e 20 por aí, para dar uma aula para vocês, uma aula boa, de qualidade, então eu tenho que mastigar muita coisa para que dê nesse tempo, porque o YouTube só disponibiliza esses 15 minutos, 20, 15, né? Por aí, quase 15 minutos e 30 segundos aí de vídeo.
Então é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários e façam uma pesquisa sobre essa lista, porque infelizmente eu não tenho como trazer toda ela para vocês por causa do tempo. Bom, pessoal, é isso, fiquem bem, tenham todos um bom fim de semana, hasta luego, tchau!